Olá, meu aluno, estamos de volta. E aí, fez a revisão, revisou todas as questões anteriores? E a última, você compreendeu? A questão número 6 foi entendida? Pois bem, agora eu apresentarei o texto para que você tenha a resposta para ler quantas vezes você desejar. Uma resposta? Letra B. A afirmação da letra B está incorreta, porque o verbo possuir concorda com nossa classe A. Beleza? Número 7. Assinale a opção que corresponde à palavra ou expressão destacada no texto abaixo que foi empregada de acordo com as regras de concordância. Então, tem de estar correto, porque obedeceu ao regulamento. Vamos à leitura do texto? Como nunca antes, a ordem e a cultura do capital mostram inequivocamente o seu rosto inumano. Revelam a lógica perversa que as dominam internamente e que, antes, podiam ser escamoteadas, a pretexto do confronto com o socialismo. Criam, por um lado, grande riqueza e concentração de poder à custa da devastação da natureza, da exaustão da força de trabalho e de uma estarrecedora pobreza. A utilização crescente da informatização e da robótica criam, ao dispensar o trabalho humano, os desempregados estruturais, hoje totalmente descartáveis, e soma-se aos 5 milhões só nos países do primeiro mundo. Você percebeu que alguns vocábulos apareceram negritados? Então, preste atenção mais uma vez. As dominam, ser escamoteadas e, por último, criam, soma-se. O desafio será para eles. Então, meu aluno, onde há correção? As opções são número 1, número 2, 3, 4 ou 5. As letras correspondem às numerações que foram distribuídas no texto. Você só acertou se marcou a letra A. Vamos à explicação? Letra A é o gabarito. O pronome oblíquo átono, as, retoma, concordando em gênero e número, a ordem e a cultura do capital, expressão feminina plural. A, número 2, está errada, pois o verbo dominar deve ficar no singular, concordando com lógica. A número 3 também está errada, pois a expressão deveria ser, podia ser, escamoteada, uma vez que concorda com a palavra lógica, que também está no singular, feminino singular. Em 4, há um erro, pois o núcleo do sujeito simples está no singular. Logo, o verbo criar deve igualmente ficar no singular. E em 5, Cláudia, deveria ser somam-se, pois este verbo tem como referente o sujeito implícito desempregados. Você observou que sempre que você procurar o sujeito do verbo, você consegue avaliar o comportamento do verbo, lembrando que esse tem de concordar em número e pessoa com seu sujeito. Logo, só a letra A apresentou correção. E aí, fácil, não foi fácil? Meu aluno, vamos para a próxima questão. Exercício número 8. O texto base é, sobretudo, de bens materiais, como eletrodomésticos, equipamentos para o lar, som e TV, comparada com o patamar de 0,05% destinado à aquisição de livros e revistas técnicas. Destinado, o que está destinado? O patamar de tantos percentuais destinado à aquisição de livros e revistas técnicas. Logo que você identifica o verbo, é muito importante você procurar logo o sujeito dele. Próximo, o consumo é também
evidenciado ao notar-se que 8,76% da despesa são destinados à manutenção e à aquisição de veículos automotores. E agora, Cláudia, o desafio é o seguinte: é para você julgar o posto. Os vocábulos destinado e destinados concordam, respectivamente, com os numerais indicativos de porcentagem que os antecedem, 0,05 e 8,76? Isso está certo ou errado, meu aluno? Claro que você falou errado. E o motivo? Preste atenção. O vocábulo destinado, particípio com valor de adjetivo, concorda em gênero e número com seu substantivo, e nesse caso, patamar. Já destinados, masculino plural, de fato concorda com o numerador, no numeral percentual 8,76. Então, basta você buscar o referente, lembrando que, se for adjetivo, segue a batida do seu substantivo. Ficou claro isso? Leia mais vezes para que você domine essa estratégia. Vamos para o próximo exercício. Número 9. A substituição da forma verbal parecerem, fazendo as tripulações parecerem anos mais jovens, por parecer, acarretaria prejuízo para a correção gramatical do texto? Meu aluno, essa questão é muito recorrente. Vale a pena você agora, se dúvida ainda, a eliminar essa dúvida, porque cai muito na prova. Cláudia, eu posso trocar parecerem por parecer? Eu posso brincar com esses infinitivos? Meu aluno, posso trocar? Mais uma vez, acompanhe o comando. A substituição da forma verbal parecerem, fazendo as tripulações parecerem anos mais jovens. Eu posso falar fazendo as tripulações parecer anos mais jovem? Se eu trocar, isso acarretaria prejuízo para a correção gramatical do texto. Esta afirmação procede? Claro que não. Não há prejuízo nenhum. Você percebeu? Na troca, nada de agressivo, nem no som. Mas, professora, qual é a fundamentação? Eu preparei. Olha lá. O verbo no infinitivo, parecer, pode ficar no plural ou no singular, pois faz parte de uma estrutura em que se permite isso. Que estrutura é essa? Pode anotando. A estrutura é mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir, mais substantivo no plural, mais o verbo no infinitivo. Esse infinitivo poderá aparecer no singular ou no plural. Liberdade mesmo. Neste caso, fazendo as tripulações parecer, a variação do infinitivo é facultativa. Não há prejuízo para a correção gramatical se o verbo ficasse no singular. Você entendeu? Mais uma dica. Memorize o comando dos verbos apresentados seguidos de um substantivo pluralizado. Com esta matemática, esse infinitivo poderá aparecer no singular e no plural. Faça testes para que você perceba que a audição fica perfeita, fica agradável, fica harmônica. Ok? E aí, meu aluno, acertando tudo? Qualquer dúvida, o que você deverá fazer? Recorrer à gramática, que é o nosso grande aliado. Mas agora vou chamar mais uma questão. A número 10. No primeiro período, que resume a ideia principal do texto, o emprego na oração principal da forma verbal tem o fato de que o homem vê o mundo por meio de sua cultura, tem como consequência, no singular, é exigido pelo sujeito dessa oração? Vamos acordar que o verbo ter na terceira pessoa do singular, esse verbo
não apresentará o acento. Esse verbo está no presente. Ele tem. Mas esse mesmo verbo, quando terceira pessoa do plural, quando ele aparece na terceira pessoa do plural, o acento circunflexo torna-se obrigatório. Só que esse acento circunflexo, ele é classificado como um acento diferencial, diferencial de número. Então, claro que está relacionado a singular esse verbo sem o acento. A questão é, onde esse singular se apoiou? Esse singular está autorizado por qual comando dentro desse texto? É verdade que esse singular é por motivo do sujeito dessa oração também está no singular? Ou melhor, sujeito na forma de oração? Vamos reler? O fato de que o homem ver o mundo por meio de sua cultura tem como consequência, meu aluno, você acertou, se marcou, certo. Afirmativa procedente. Cláudia, baseada em quê? Sujeito dessa oração. Esse sujeito que exigiu o singular do verbo. Mas quero entender bem, professora. Vamos nós. O fato tem. Simples assim. Se fossem os fatos, tem com circunflexo. O verbo ter fica no singular para concordar com o núcleo do sujeito. Nada de complicar a sua vida. O sujeito está em forma de base nominal e não oracional. Muito legal para ganhar fôlego, né? Uma questão que chega para tranquilizar o candidato. E eu sei que a sua pergunta é, professora, essa questão cai na prova? Meu aluno, todas dessa bateria, todas, além de terem saído de provas, elas são reiteradas, porque são questões que cobram mais do que a simples concordância. Cobra conhecimento de paralelismo, conhecimento de função sintática, conhecimento de acentuação gráfica e, inclusive, acentos diferenciais. Podemos avançar? Preparado para número 11? Lá vamos. Em resolvendo-os em suas fontes que englobam novas ameaças. É obrigatória a flexão de plural em englobam, porque o sujeito da oração, o pronome relativo que, refere-se a fontes. E aí, meu aluno, verdade ou mentira? Essa afirmativa procede? Vamos mais uma vez analisar o posto? Em resolvendo-os em suas fontes que englobam. Ok, esse que é de fato um pronome relativo. Como todo relativo representa o seu antecedente. E o seu antecedente, de fato, suas fontes. Núcleo, fonte. É como se eu pegasse suas fontes e colocasse no lugar do pronome relativo, porque eles são sinônimos contextuais. E o texto ficaria: suas fontes englobam. E aí, tudo reina bem. Mas continue. Resolvendo-os em suas fontes que englobam novas ameaças. É obrigatória a flexão de plural em englobam, porque o sujeito da oração, o pronome relativo que, refere-se a fontes. Essa questão é tudo de bom, né? Pois bem, certíssima. A simples troca do relativo pelo seu antecedente já deixa claro que o verbo tem de seguir o núcleo do sujeito. E nesse caso, terceira pessoa do plural. 10 para você. Texto explicativo? Certo. A afirmação correta. Está autoexplicativa esse momento. Muito bem, meu aluno. Vamos para a próxima questão. Número 12. Com o emprego de os contextos, observe o texto. Leve em conta os contextos histórico, político, econômico, cultural e social de cada sociedade. No plural, os contextos no plural, generaliza-se o significado desse termo, que, em seguida,
é especificado por meio do trecho histórico, político, econômico, cultural e social. Estariam preservadas a coerência e a correção gramatical do texto caso se empregasse o referido termo no singular, o contexto. Posso pronunciar desta forma? Volte ao texto principal. Leve em conta o contexto histórico, político, econômico, cultural e social de cada sociedade. Posso singularizar o termo o contexto? Você fez o teste, você sentiu a harmonia, percebeu a concordância e marcou certo. Perfeito esse texto, está procedente e a explicação está lá. É forma culta. O contexto histórico, político, econômico, cultural e social ou os contextos histórico, político, econômico, cultural e social ou ainda o contexto histórico, o político, o econômico, o cultural e o social. Uma boa fonte? Leia Gramática Moderna do Evanildo Bechara. Ele simplifica esse assunto. Muito bem, meu aluno, vamos para o próximo exercício, número 13. Fragmento do texto. Aceitar sem discriminação a diversidade é o primeiro identificador para a luta em defesa dos direitos humanos. Justifica-se a flexão de singular em é, tanto pelo fato de o sujeito da oração ser oracional, quanto pelo fato de o trecho, o primeiro identificador, estar no singular. Motivos não faltam, né? É de fato um sujeito oracional? Aceitar isso. Olha que já girou bem. Aceitar sem discriminação a diversidade e é o primeiro identificador que também aparece no singular. Você concorda com essa justificativa? Considerando que você já estudou, você marcará certo ou errado? Que você marcou. Espero que você tenha concordado, porque está perfeita a defesa. Está correta. Leia com atenção a justificativa. Todo verbo que tem como sujeito uma oração fica na terceira pessoa do singular. Isso, inclusive, é um bom mantra. Todo sujeito oracional coloca o seu verbo na terceira pessoa do singular. Sujeito oracional é sinônimo de oração subordinada, substantiva, subjetiva, também chamada de sujeito oracional. Muito bem, por se tratar do verbo ser, que pode concordar também com o predicativo, a afirmação da banca procede. Se não fosse o verbo ser, que é um atípico, é um elemento estranho no processo, não poderia a forma pluralizada, considerando esse sujeito oracional. Mas se o verbo ser pode concordar, ora com sujeito, ora com predicativo, digamos que está perfeita a justificativa. Está mesmo. Vamos para número 14. No trecho, está diminuindo a nossa capacidade de concentração e contemplação profundas. A estrutura permaneceria correta caso o termo profundas estivesse no singular? Olha como isso cai em prova. Faça a troca. Primeiro é texto, primeiro é você em contato com o texto. Está diminuindo a nossa capacidade de concentração e contemplação profunda. Permanece correção gramatical? A estrutura permaneceria correta caso o termo aparecesse no singular? Quando se fala em correção, privilegia-se a gramática. Repare que esse singular
Errado não está. Por esse motivo, certo. Mas cuidado, há uma mudança semântica. Leia. Está diminuindo a nossa capacidade de concentração e contemplação profunda. A impressão é que profunda só a contemplação. Vamos à justificativa. Quando o adjetivo, em função de adjunta de nominal, vem após dois substantivos, esse pode concordar com o núcleo mais próximo. E você sabe o nome dessa concordância? Concordância atrativa. Essa concordância, quando acionada, ela se refere exclusivamente ao termo mais próximo. Se este adjetivo aparecer no plural, se o termo mais próximo estiver no plural, ocorrerá uma ambiguidade, porque a pergunta será: concorda com o mais próximo ou concorda com os dois? E aí entramos em um outro desdobramento. Esses dois substantivos apresentam o mesmo gênero? Porque se apresentar, será o plural desse gênero. Mas se os gêneros forem diferentes, prevalece o masculino. Pode ele concordar com o núcleo mais próximo. Está diminuindo a nossa capacidade de concentração e contemplação profunda. Reiterando, profunda, só a contemplação. 10, meu aluno, nada de esquecer essa condição do adjetivo em relação a mais de um substantivo. Claro que esse momento é o momento da concordância nominal. Nós não vamos esquecer esse capítulo. Só que há uma discussão que não pode ser polêmica. Adjetivo posposto a mais de um núcleo substantivo, ele deverá ir para o plural. Mas o plural de qual núcleo? Se essa concordância é gramatical, se ela atinge a todos os núcleos, só ocorrerá pluralização porque eu atingi todos os núcleos, mas o gênero segue a batida. Feminino com feminino, feminino plural para o adjetivo. Masculino com masculino, masculino plural para o adjetivo. Mas se os gêneros forem diferentes, vencerá o masculino plural. Mas se a concordância for atrativa, Cláudia, aí muda tudo. Se a concordância for atrativa, o adjetivo só obedecerá ao substantivo mais próximo. E aí é simples, observe o gênero e o número desse e coloque o adjetivo na mesma condição. Ficou claro? Beleza? Posso avançar? Acertando tudo? E se errou, o que você fez ou o que você fará? Pesquisará. Então, meu aluno, dúvidas elas não podem persistirem, beleza? Vamos para o número 15? Você está girando bem, não está? Espero que sim. Atividade número 15 é para acertar. Fragmento do texto. Estudos de neurociência já demonstraram que aprender a ler, especialmente na infância, altera a autonomia do cérebro e engrossa uma estrutura chamada corpo caloso. Interessante isso, hein? Mas qual é o desafio? É para julgamento, olha, certo ou errado, agora é com você. A inclusão de e a escrever logo após o trecho já demonstraram que aprender a ler não implicaria alteração das formas verbais, altera e engrossa, que devem permanecer no singular. E aí, você concorda com essa afirmação? Perceba que foi colocado e a escrever, onde antes era demonstram que aprender a ler você julgou como certo ou errado. Espero que você tenha concordado com esse texto. Claro que está perfeita a introdução dos termos e a manutenção do singular desses verbos. Motivo? Sugere-se a reescritura, que aprender a ler e a escrever altera
e engrossa. As formas verbais altera e engrossa não variam, pois seu sujeito é oracional, o que faz com que os verbos fiquem na terceira pessoa do singular sempre. Há pouco fizemos um exercício que chamou a atenção do meu aluno. Sujeito oracional, verbo nunca no plural. Sujeito oracional, terceira pessoa do singular. Para disfarçar, complicar, confundir você, o autor da questão brincou, altera, engrossa, introduziu novos vocábulos. Não adianta. O importante é verificar a condição do sujeito, porque verbo concorda com esse. E você nunca mais esquecerá que qualquer texto que apresente um sujeito oracional, fique esperto, o verbo não poderá ir para o plural. O verbo da oração principal só poderá aparecer na terceira pessoa do singular. Reinando a paz, tudo azul, transparente, sem confusão nenhuma. Então, eu posso girar mais uma? Vou girar sim, logo após o intervalo. O intervalo para ser usado de forma interessante. Interessante como, professora? Primeiro, não transforme esse intervalo em um espaço de tempo muito extenso, porque nós estamos na prática. Há momentos que um erro vai ajudar você num acerto. Quando você se afasta muito da base teórica e prática, você ressignifica e pode voltar para a bateria com os mesmos erros. Aproveite, foque esse momento. Outra dica, beba água. E mais, nada de ignorar erros passados. Se você errou, não ignore, porque ainda há muitos exercícios. Esses exercícios, eles no comum reiteram os pontos mais cobrados nos concursos públicos. Não faça a manutenção dos erros. Elimine os erros, elimine-os e aí sim, abre espaço para o conceito correto, para as explicações eficientes. Beleza, meu aluno? Ok? Então espero você. Lembre, há muitos motivos para se aprender bem a nossa língua portuguesa. E um deles é que você, quando domina a língua portuguesa, você lê o mundo de forma mais clara. Lendo o mundo de forma mais objetiva, você torna-se uma pessoa mais objetiva e facilita o processo interpessoal. Você facilita a compreensão dos textos. Lembre que a língua portuguesa é o idioma de todas as disciplinas. Até nosso próximo encontro.